Hoje é terça-feira, você sabe, é dia do quadro Doutor Responde. O nosso assunto desta terça é a saúde do homem. Está com a gente aqui o nosso convidado, já na tela do Balanço Geral, Dr. Felipe Barbeta, que é médico urologista aqui de Blumenau. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Já começo lhe perguntando o seguinte: os homens, por tradição, por cultura, e é feio isso, os homens já não vão muito no médico. E agora na pandemia, como é que está essa situação, hein? Bem-vindo aqui ao BG. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, telespectadores do Balanço Geral. Então, estamos num novo momento com a pandemia, mas como foi falado, a gente não deve descuidar da nossa saúde. E os homens, tradicionalmente, eles procuram o médico com uma frequência menor ou quando realmente o problema já está se agravando. Então, a gente passou por um processo em que consultas estavam desmarcadas, procedimentos, consultórios fechados, e agora retomando com os cuidados necessários, a gente está novamente lembrando os homens de procurar, né, os seus médicos para avaliarem a sua saúde. Então, tem tido uma adesão, os pacientes estão procurando, mas a gente percebe que alguns pacientes têm aproveitado esse momento para, às vezes, poder espaçar mais as suas visitas aos médicos. O que não está certo, né, doutora? A minha pergunta próxima é a seguinte: olha, que exames, doutor Felipe, que os homens devem fazer de forma periódica? Que exames periódicos são importantes de prevenção aí da saúde do homem? Perfeito. Então, assim, existem as diversas faixas etárias do homem, desde a infância, adolescência, o adulto jovem. Então, muitos pacientes jovens têm me procurado, que é uma coisa legal, porque mostra uma mudança na cultura, para saber o que eles têm que fazer. Eu recomendo que os pacientes, a partir dos 20 anos, se nunca procuraram um médico, né, um clínico geral, ou mesmo um urologista, procurem um médico para se esclarecer, para fazerem pelo menos uma rotina de exame físico, rotina de exames laboratoriais básicos. Aqueles que, porventura, já têm algum histórico de doença, é uma recomendação a mais, sem dúvida alguma. E aí, depois, dependendo do que a avaliação do médico lhe disser, ele vai lhe recomendar voltar a cada 5 anos, 10 anos, enfim. Dos 30 anos, a gente sabe que já os homens começam a ter uma baixa já nos seus níveis hormonais, surgem outras doenças crônicas, hipertensão, diabetes, problemas com colesterol, triglicerídeos, que novamente vão exigir uma avaliação. E aí, realmente, a partir dos 40 anos, a gente começa já a ter outros problemas mais voltados para a questão de próstata, por exemplo, sintomas urinários, dificuldades urinárias. E a partir dos 50 anos, a gente tem aqueles exames que realmente são recomendados para o homem, que são os referentes ao rastreamento do câncer de próstata, né? Então, o exame de sangue, o PSA e o exame de toque retal. Muito bem. As pessoas estão muito ligadas, doutor Felipe, com os sinais aí do coronavírus, né? Os sintomas especialmente da Covid-19, né? Febre, falta de ar, né? Questão de coisas ligadas à gripe, né? A parte respiratória. Agora, que sinais que o corpo do homem dá, onde que o homem tem que ficar ligado, tem que ficar atento e tem que procurar um médico, né? Não deve ignorar os sinais. Quais são esses sinais, doutor? De forma geral, né? Bom, de uma maneira geral, quando você começa a ter uma dor, né, seja uma dor abdominal, seja uma dor osteomuscular, uma dor de cabeça, algum sintoma que se mostre frequente e persistente, isso deve ser avaliado, né? Febre também nunca é normal, é um sinal de que o corpo está reagindo a algum processo infeccioso, inflamatório, também deve ser avaliado caso seja uma coisa persistente. E voltado mais para a questão realmente do aparelho urinário, aparelho genital masculino, sempre que o paciente começar a ter alguma dificuldade urinária, sente que o seu jato urinário está mais fraco, começa a ir mais vezes ao banheiro durante o dia, ou mesmo ter que levantar à noite, frequentemente para urinar, urina sangue, né? Então isso são sinais de que está acontecendo algo de errado. Pode ser a próstata, pode ser um processo infeccioso, inflamatório, pode ser relacionado eventualmente aos rins, processos de cálculos, né, as pedras nos rins. Então, esses sinais devem ser avaliados sempre.
Para a gente fechar, doutor Felipe, e essa cultura que diz aí que o homem vai menos no médico, né? As mulheres dão exemplo aí quando se trata de cuidados com a saúde. Quando é que a gente vai mudar isso? Como mudar isso? Quais passos que a sociedade, né, pode dar para tentar mudar essa cultura para o homem ir mais no médico? Para quem sabe as novas gerações de novos homens irem mais ao médico, hein, doutor? Eu acho que o que está acontecendo é, por exemplo, como estamos agora, né? Fazendo uma entrevista falando da importância da saúde do homem. As mídias estão, sociais e digitais, elas estão aí realmente trazendo várias informações. E como eu comentei, os jovens estão procurando mais o médico. Isso já está mostrando uma mudança desse paradigma, uma mudança da cultura, do pensamento. E eu acho importante os pais que têm esse hábito de procurar já o seu médico, passem para os seus filhos, passe para os seus familiares, seja discutido em família, né, as questões de saúde também. Eu acho que é assim que a gente vai proporcionar essa mudança nessa cultura. Bacana, quero agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral, doutor Felipe Barbeta, que é médico urologista. Homens, cuidem da sua saúde, não só, né, do coronavírus, mas de maneira geral aí da saúde do corpo, da mente, né, como um todo. Doutor Felipe, obrigado pela participação aqui no quadro Doutor Responde. Um abraço, até a próxima. Igualmente, obrigado pela oportunidade.